Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida aqui aconteceu entre Pierre-Charles Fournier de Saint-Amand. O Saint-Amand, quem assistiu lá a nossa playlist da Saga dos Campeões do Mundo, de La Bourdonnais a Magnus Carlsen, vai se lembrar do Saint-Amand, que muita gente carinhosamente apelidou de o Santa-Mãe, né? E aqui ele tá jogando contra o Howard Staunton. O Staunton aí, que tem as peças de xadrez modelo Staunton, né? E tem aberturas também, então uma grande figura aí do xadrez, jogadores aí do xadrez romântico aí na época de 1843 essa partida. Vamos dar uma olhada que ela é muito interessante. Aqui o Saint-Amand abre com D4, o Staunton responde com E6, temos C4, D5, cavalo C3, cavalo em F6, cavalo em F3 e aqui C5, né? Então estamos no gambito da dama recusado, aqui a variante dos 3 cavalos, transpomos para essa abertura, a partida continuou simplesmente com E3, cavalo C6, uma posição bastante simétrica, né? Se jogava muito isso daí antigamente, mantinha, né? Ficava essa tensão toda aí no centro, temos A3, B6, bispo em D3, bispo em D6, e aqui, depois de C por D5, E por D5, temos bispo em B5, uma perda de tempo aparentemente, né? Esse bispo já havia se movimentado uma vez, mas é um lance ativo, está atacando o cavalo indefeso. A partida continuou com bispo B7 e agora D por C5 e temos bispo por C5. Aqui um Staunton deliberadamente fica com esse peão isolado aqui na coluna D. A partida continuou com B4 atacando o bispo em D6 e agora bispo aqui em B2 simplesmente, né? Notem que não dá para as brancas pensarem em ganhar peão aqui com cavalo por D5. Simplesmente depois de cavalo por D5 e dama por D5, as pretas teriam bispo por B4 cheque, né? Ganhando a dama aqui na sequência, tá? Então por isso que bispo D6 foi jogado e aqui bispo em B2 simplesmente desenvolvendo. A partida continuou com o roque, cavalo em E2 aqui pelo Saint-Amand, liberando aí o bispo. Dama em E7 e aqui roque também, colocando o rei em segurança. Torre de A em D8, torre em C1 e aqui cavalo em E5 propondo algumas trocas. Temos cavalo de E em D4, cavalo por F3, cheque, dama por F3 e aqui dama em E5, né? Cravando aqui o cavalo, ameaçando o checkmate aqui em H2. A partida continuou com G3, não permitindo o mate. E agora cavalo em E4 aqui pelo Staunton. Temos dama em E2. Afinal de contas o cavalo estava querendo vir para D2 com um duplo aqui, então dama em E2 não permitindo, dama em G5 e agora F4 aqui, o Saint-Amand reagindo, né, atacando aí a dama vem para G6 e agora a torre aqui em C2, temos bispo em C8 levando mais uma peça para a ala do rei, F5 tentando segurar esses ataques todos, dama em H6 e agora bispo em D3 pressionando o cavalo, torre de F em E8, colocando mais uma peça em jogo, bispo em C1, protegendo o peão de E3 e agora bispo em D7. Temos dama em F3, bispo em A4, atacando aí a torre vem para G2 e agora a torre C8, o Staunton ganhou aí a coluna C, temos torre em E1 e agora cavalo em G5 atacando a dama por D5, cavalo em H3, cheque, rei em F1 e aqui bispo em E5, então olha só, as pretas colocando pressão total na posição, né? Pelo preço de um peão aqui, as pretas sacrificaram o peão, mas estão agredindo o rei exposto aqui do Saint-Amand. A partida seguiu com torre de G aqui em E2 e agora bispo por D4, dama por D4 e torre de E em D8. A posição das pretas é boa demais, o Staunton está jogando muito essa partida, né? Agora ele está atacando a dama, tá fazendo um raio-x no bispo e a posição é delicada demais para o Saint-Amand, né? Porque se o Saint-Amand, a dama tá atacada, né? Se ele tirar a dama, por exemplo, aqui para E4 para continuar protegendo o bispo, né? Não daria para ele jogar em C3 por conta da torre na coluna C, teria que jogar a dama em E4. Não foi o lance jogado, mas aqui as pretas teriam ou o cavalo G5, já que seria um lance muito forte, né? A dama teria que sair daí e não consegue mais proteger o bispo. Ou até um lance mais forte ainda, mais sutil, que seria a dama em H5. E aqui as brancas pensam que salvariam então o bispo com um lance como o bispo B1, mas viria bispo em C6 atacando a dama. E a pressão nessa diagonal aqui seria monstruosa, né? Forçaria talvez aqui as brancas a tentarem jogar um G4, né, com contra-ataque, mas depois de bispo por E4, G por H5, aí sim bispo por B1 ganhando uma peça, né?
Então aqui nessa continuação as pretas estão bem melhores. O que fazer então nessa posição, né? E aqui o Santamã então vai para um lance fantástico, um lance surpreendente aqui, faz o lance B5. O que esse lance está fazendo? Está deixando a dama aí, né? Aqui realmente o Santamã bota fogo aí no tabuleiro, coloca aí as pretas numa posição difícil. A ideia toda é que esse lance bloqueia agora o bispo das pretas, não está mais segurando a casa de E8, e se as pretas capturarem a dama, as brancas capturam com ameaças de checkmate na fileira do fundo, inclusive com um ataque descoberto sobre a dama também. Então por conta, né, por exemplo, não foi lance jogado, mas se torre aqui por D4, e por D4 ataca a dama e ameaça checkmate aqui na fileira do fundo. Depois da partida eu volto para analisar essa posição mais a fundo, tá? Então B5 tem suas ideias, né? Tem seu mérito. Aqui o Staunton confuso faz o lance dama em H5, saindo aqui dessa diagonal do bispo. A partida segue com G4 atacando aí a dama. Temos torre por D4 e aqui não capturando a dama, mas sim o lance E por D4. Olha isso, olha a situação. O Santamã agora ameaçando sequência de checkmate na fileira do fundo. Olha a importância do peão em B5 bloqueando essa diagonal. Nessa posição aqui as pretas têm que fazer alguma coisa em relação ao checkmate. O Staunton faz o lance F6 dando uma casa de fuga para o rei, mas depois de G por H5 simplesmente Howard Staunton, que estava ganhando aí a partida, que estava melhor nessa partida, abandona aí o jogo. Não dá, né? Uma torre a menos nessa posição. Aqui não dá para continuar jogando com uma torre a menos, né? O rei está seguro e as brancas vão, enfim, trocar peças, né? O cavalo não consegue voltar no jogo, o bispo está dominando, né? Aqui, enfim, não dá nem para analisar, né? As brancas têm uma torre a mais e ponto, né? Mas olha que interessante, vamos ver o relatório e depois a gente volta para ver onde é que o Staunton perdeu a mão, né? Então vamos lá, realmente uma partida, não foi a melhor precisão dos dois jogadores, mas foi muito interessante, né? 75% e 77% aí de precisão, né? Percebam que realmente as pretas estavam melhores, né? Mas aqui o lance B5 foi um grande blefe, na verdade, e o Howard Staunton caiu direitinho, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, né? Depois do lance B5, que foi um lance muito interessante, né? Aqui realmente as pretas deveriam ter capturado a dama. E aqui, por incrível que pareça, nessa continuação, as pretas têm recurso, tá? Aqui as pretas estariam com a dama atacada e uma ameaça de checkmate na fileira do fundo. Dá para defender as duas coisas? Dá! Se você quiser dar pause e tentar encontrar o recurso que o Staunton não encontrou, vale a pena, né? Aqui nessa posição as pretas poderiam continuar com o lance G5, eu espero que você tenha encontrado, né? Esse lance bloqueia o ataque à dama e dá a casa de G7 para o rei e para tudo, né? Aqui realmente depois de F por G6, por exemplo, atacando a dama e também continuando com os ataques na fileira do fundo, as pretas poderiam continuar com dama em H5. E aí depois, e aqui percebam que as brancas não têm mais mate, né? Porque o rei tem a casa de G7. Então aqui depois de, por exemplo, G por F7, dama por F7, cheque, rei em G2, o cavalo em G5, tudo bem, as brancas têm bispo por G5 e aparentemente as brancas teriam alguma compensação aí pela dama menos, só que não, por conta de dama em D5 cheque, capturando o bispo na sequência. Depois de rei G1, dama por G5, as pretas teriam uma posição vencedora, né? Então o Staunton estava com o jogo na mão, podia ter capturado aquela dama, mas viu fantasmas e os fantasmas o levaram até o túmulo, né? Porque aqui realmente B5 foi um grande blefe, né? As pretas deveriam ter capturado aqui a dama, mas viu muitos fantasmas aqui o Staunton e fez o lance dama em H5 e agora realmente, de fato, as brancas vão equilibrando o jogo com G4. Mesmo nessa posição, né, o lance perdedor aqui, torre por D4 foi jogado, as pretas ainda poderiam jogar o lance aqui dama H4, mas as pretas já psicologicamente abaladas não encontraram esse lance, né? Dama H4 levaria para um equilíbrio e até uma ligeira superioridade para as negras. Depois de dama por A4, por exemplo, e torre aqui por D3, poderia continuar com torre G2, H6, dama E4 seria uma possível continuação, torre de D em C3 atacando o bispo D2, cavalo G5 atacando aqui a dama em F4 e torre por A3, a gente teria uma partida interessante. As brancas de fato teriam se safado aí em termos materiais, né? Estariam com equilíbrio material,
mas teria um rei um pouco exposto aí na posição, é mais fácil jogar isso daqui de negras, né? Então ainda assim o Staunton perdeu essa oportunidade de equilibrar aqui, fez o lance torre por D4, provavelmente imaginando peão por dama e tudo mais, né? Mas não contavam com o lance vencedor aqui, peão por torre, né? Renovando a ameaça de mate e atacando a dama, e aqui não teve mais jeito, né? Depois de F6 e G por H5, as pretas abandonaram. Demais nessa partida, eu gostei muito. Viradas podem acontecer no xadrez, acredite nelas. E blefes, pessoal, saibam usar, né? Um blefe muito bem usado como esse confundiu completamente o adversário, jogou o adversário em meio a fantasmas, né? Ficou aterrorizado aqui e os fantasmas o levaram à cova. Vitória aqui do Santaman, merecida. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!